Comandante, só para dar uma explicação para quem está nos vendo, né, que não conhece muito desses jargões, especifica para a gente as diferenças, o que é um cruzador, um encouraçado, um destroyer? Bom, muito bem. Um encouraçado é um navio, basicamente, que tem a função de destruir o navio mais poderoso da outra esquadra, né? Eles compunham a chamada linha de batalha, né? Logicamente, os ingleses não precisavam de couraçados. Os ingleses tinham superioridade de couraçados na Primeira Guerra Mundial em relação aos alemães. Inclusive, couraçados mais poderosos que os nossos, e achavam que ia ser uma perda de tempo enviar encouraçado. Eles teriam que manter esses encouraçados lá e eles não precisavam de couraçados, precisavam de navios menores. Era a maior marinha da época? Era a maior marinha da época, eram os ingleses, na ocasião. Era uma marinha disparada na frente. Então, na hora que houve o acordo com os ingleses para envio dessa divisão, os ingleses pediram, por favor, mandem navios mais leves, para que eu possa substituir meus navios que estão fazendo patrulha antissubmarino para que eles possam se agregar aos comboios. Então, os cruzadores são navios que compunham, normalmente, cruzadores de linha, que compunham as divisões de destroyer. Eram os líderes de destroyer. Nossos cruzadores eram navios leves, tinham cerca de 3.000 toneladas, um armamento leve, mas eram navios que tinham boa velocidade e podiam compor as linhas de destroyers. Os destroyers basicamente tinham a função de destruidor de submarinos. E na época não existia o sonar, então a destruição era por abarroamento, né? Era plotada a posição do submarino e o navio partia para abarroar esse submarino. Se estivesse na superfície, era tiro de canhão. Quer dizer, era uma luta, basicamente, de mano a mano, o submarino contra o destroyer. O destroyer era um pouco menor. Em termos de comparação, o cruzador era 3 a 4 vezes maior em tonelagem, né? Um rebocador, a função do rebocador era exatamente transportar carvão do tender, que era o tender Belmonte, para os destroyers e para os cruzadores. E o tender era um navio que foi incorporado à Marinha Brasileira a partir do instante que o Brasil entrou em guerra e confiscou os navios alemães. Era o Valésia, que era o nome desse navio em alemão. E foi chamado pela Marinha Brasileira de Belmonte. Esse era o navio que levava todos os suprimentos. Então a defesa desse navio era fundamental para a divisão. Eles tinham que proteger o Belmonte de qualquer forma, porque se o Belmonte fosse afundado, a divisão estaria em franco perigo. A DNOG foi formada em... Ela foi formada em janeiro de 1918. Em dezembro já se começava a dizer que talvez alguns navios fossem, mas ela foi fundada, ela foi criada em janeiro de 1918. Um memorando, uma portaria do almirante Alexandrino, determinando que o Fronten assumisse esse comando. E suspendeu em maio, quer dizer, ela levou 5 meses de preparação. Só para dar um esclarecimento a quem está nos assistindo nesse momento, né? Porque a gente está falando 17, 18, são mais de 100 anos depois. Mais de 100 então anos. A gente tem o tempo inteiro de ficar tentando pegar a máquina do tempo para vocês entenderem, né? Exatamente. Então, como é que era a realidade dessas embarcações e da tripulação nessa época? Hoje, por exemplo, antes da gente começar a entrevista, você me falou que hoje o Laurindo Pita, claro, mais de 100 anos depois, sofreu algumas reformas, o motor hoje é diesel. Não sei se vocês estão ouvindo aqui o motor, às vezes entra um barulhinho do motor. Isso. Mas na época era caldeira? Era. Na época, os nossos navios, todos os cruzadores, os encouraçados e os destroyers nossos, o Laurindo Pita também, esse aqui, eles eram movidos a carvão, né? O carvão era o carvão mineral, não era o carvão vegetal, era o mineral. E o carvão brasileiro tinha um nível de enxofre muito alto, o que era prejudicial tanto às caldeiras como os condensadores que tinham tubos, onde corria água. As caldeiras serviam para esquentar essa água para ter vapor, e o vapor fazia a movimentação da máquina. Nossos navios todos eram a carvão, inicialmente carvão nacional, de baixa qualidade. O melhor carvão que existia naquela época era o inglês, Cardiff. Baixo nível de enxofre, valor calorífico grande, e nós recebemos durante a guerra o carvão Cardiff inglês, o que beneficiou muitos navios em operações. Eles precisavam deslocar com uma alta velocidade, e o carvão Cardiff era o melhor carvão que nós tínhamos naquela época. Mas no Brasil, quando nós suspendemos, o carvão era de baixa qualidade. Isso a gente via até pela chaminé. Quanto mais escura é a fumaça da chaminé, pior é a queima. Então, o nosso carvão fazia muita fumaça, o que era ruim. Imagina um submarino de longe vendo nossa divisão se aproximar só pela fumaça. Então, nós tínhamos que ter um carvão de melhor qualidade. E recebemos durante o período de guerra. E também tinha um problema que, às vezes, o navio ficava
parado no meio verdade. do mar para repor o carvão. O que aconteceu? Nas travessias, a primeira travessia que foi entre Fernando Noronha e Freetown, na Serra Leoa, muitos navios, em razão exatamente da baixa qualidade do carvão, os tubos da caldeira e dos condensadores ficavam cheios de incrustação do carvão. Com isso, o que acontecia? Os tubos furavam. Na hora que furava um tubo, começava a sair água pelo tubo. Então, qual era a técnica naquela época? Parar aquela turbina, aquela caldeira, parava a caldeira, tinha que esperar esfriar a caldeira, abrir a gaiuta da máquina, da caldeira, para verificar onde está saindo o furo e tamponar esse furo manualmente. Então, imagina um navio em alto mar, navio balançando, parado, alvo fácil para um submarino, tendo que fazer o tamponamento do tubo. Realmente era uma faina, muito, muito desgastante. Muito desgastante. Isso era feito, um marinheiro entrava ali. Marinheiro que entrava e fazia esse tamponamento. Esfriar, porque senão ele se queimava, né? Então levava 5, 6, 7, 8 horas esperando a caldeira. Um alvo facilmente abatível pelo submarino mais ousado, né? Então, quando o navio parava, os destroyers ficavam em volta dele para protegê-lo exatamente de um ataque fortuito de um submarino. Então, realmente, eles trabalhavam. Marco, a temperatura que eles trabalhavam era 45, 50 graus na Praça de Caldeiras. Era uma coisa, assim, sobre-humana. Uma coisa que eu realmente admiro esses homens. Porque uma faina de carvoagem do navio, o navio ficava todo preto de carvão, de fuligem de carvão. E, realmente, altas temperaturas. Não era para qualquer um, não. Era uma epopeia mesmo. Foi uma epopeia, realmente uma epopeia.